Só antes de cair, eu tiro foto. Eu mandei o link para todo mundo. Mandei para você, Gledson, mandei para dar 77 também, que eu fiquei sem saber. Assim, deixa eu mandar para um e para outro aí, para não ficar perdidos. Não, mas fez certo, fez certo. Que não está disponível, né? É. A gente se ajeitar melhor aí, né? Isso é certo. Só liberando quem está entrando. Para todo mundo já. Quem quiser estudar, gente, para os meninos aí da 75, pelos meus slides, eles são idênticos à apostila, tá? Se às vezes achar mais fácil, alguma coisa assim, eu sempre anexo lá também, fique à vontade. Então, a gente estava falando dessa questão da hidratação, né? Eu acho que na hora que caiu, da água, do óleo, na hora que caiu, estava falando do óleo. Então, esses outros óleos podem ser, mas eles têm química dentro, né? Então, geralmente os hospitais usam o famoso Dersane, tá? O famoso Dersane, que é o óleo. Então, a pele do paciente mais idoso, ela é bem ressecada, né? Sai até de escama assim por cima. Então, aquela desidratação externa da pele, ela também traz essa possibilidade, né, dele ficar acamado e desenvolver essa lesão. Então, isso também colabora. Então, um paciente que é bem hidratado, sabe? Que você hidrata bem depois do banho de manhã, a gente vai lá, hidrata ele todo, é onde o idoso fica assim, bem cuidadinho, sabe que a cara, gente, paciente cuidado, bem cuidado? Então, ou pelo menos você passar ao redor do leito da ferida, assim, ó, o leito da ferida tá aqui, né, que a gente aprendeu. Então, ao redor onde não tenha ferida, eu hidratar aquela pele bastante, se você não tiver tempo para hidratar a maior parte do corpo do paciente, porque evita daquela extensão da ferida aumentar, né? Porque a pele está hidratada ali ao redor. Professora, Oi. o óleo de amêndoa também ajuda muito, né? Qualquer Eu óleo. uso muito ele. É Eu uso muito sensacional. ele, sabe? Tipo É. assim, eu percebo que, igual eu cuido de uma idosa, aí, tipo assim, Ah, por exemplo, quando tá, por exemplo, né, tá começando a ficar vermelho. Aí isso. rapidinho eu vou lá e uso, tipo assim, Já rapidão já dá volta para resultado. trás, né? Aham. Ele é É, ótimo. é ótimo. É qualquer óleo, assim, gente, tipo óleo de amêndoa, né? Óleo seve, esses óleos todos, assim, qualquer um. Só que, às vezes, eles falam para a gente não colocar os outros, porque tem muita química, muito cheiro, muita essência, é produto industrializado, os outros são naturais, né? Então, você tem uma possibilidade aí da pele não dar nenhum problema aí de processo alérgico e tudo mais. Então, nessa faixa etária, né, do idoso, o paciente fica mais comprometido, né, relacionado ao processo de cicatrização. E sem contar com as famosas comorbidades, né, o diabético que tem essa deficiência, né, do tecido colar e fechar. Não adianta, às vezes, eu entrar com a alimentação certa, porque se a diabetes dele não estiver controlada, não vai conseguir fechar mesmo. Então, tem que controlar uma coisa, né? A diabetes também tem volto da alimentação. Então, um dos primórdios aí é a alimentação. Eu focar bastante na alimentação, né? Que aí eu vou melhorar a diabetes dele, vou entrar com nutrientes relacionados à cicatrização, né? Se for uma ferida que eu preciso entrar com antibiótico também, antibiótico terapia, eu entro também, né? Mais as medidas tópicas. E se o paciente chega em casa, a gente não faz asepsia também, né? O que é asepsia? Não lava, né? Se for um paciente que não é acamado, né? Não é internado, ele não lava com água e sabão, né? Deixa o mosquito posar, que às vezes a gente nem vê o mosquito posando, né? Põe varejeira ou bactéria ali, é onde piora o trem todo. Isso é a míase, né, professora? Míase, isso, míase. Então, a gente viu foto, né? Acho que outro dia. Então, também não, o paciente tem que colaborar, né? Lençol da cama sujo de secreção, de exudato que caiu, que ele ficou amarelo, aquela crosta,
não adianta também eu limpar, ir para o poço, pegar isso e voltar com o lençol daqui, né? Então, às vezes, até o paciente tem dificuldade, gente. Eu, quando era acadêmica, a gente ia para os aglomerados, né? Favela, que a gente pode falar hoje. As comunidades. Num bairro aqui, não vou nem falar, não. Há muitos anos atrás, a gente subia com os ACS, né? Com os agentes comunitários de saúde, para levar assistência, né? Que o SUS preconiza isso, ao paciente que não pode vir, não tem condições de vir até o posto de saúde. Aí a gente subia, a gente já sabia os pacientes que nós íamos visitar, e já levava mais ou menos o que a gente ia precisar, né? Soro, gás, isso, mas aquilo outro. Todos nós, na nossa equipe, subia com um pouco para poder ajudar, porque era muito longe do posto. A gente andava um tampão, depois ainda subia as casas ainda. Aí, eu não esqueço dessa senhora, ela estava com otite grave, sabe? E é muito obesa. A cama, gente, aqui o cabelo todo pregado, mas não é um tiquinho, não. Era todo, você passava assim, você não conseguia nem fazer assim com o cabelo, ó. De tanta secreção que escorria, bactéria, né? Pus do ouvido. Ela não tinha ninguém para levar e tudo mais. Aí a gente limpou, né? Esguichou soro até amolecer, limpou tudo, né? Já deixamos o antibiótico lá, que a gente tinha pegado, já sabia que tinha que levar, pegamos a medicação e tudo mais. Quando eu falei, dona Maria, a gente precisa trocar essa fronha da senhora, porque eu acabei de limpar, a senhora vai entrar em contato com a bactéria novamente, não pode. Ah, filha, não tem fronha não tem nenhuma, não tem água na minha torneira, eu não paguei a água, não tem isso, não tem aquilo. E água filtrada a senhora tem? Porque o soro que eu usei aqui, eu preciso guardar o restante dos outros frascos para usar nos outros pacientes. A senhora tem água filtrada, porque aqui do lado de fora não tem problema, eu posso lavar com água filtrada, limpar o rosto da senhora? Porque senão passa a mão e suja de novo. Ih, filha, não tem nem na torneira. A minha vizinha trouxe um galão de refrigerante vazio com água ali, de vez em quando eu tomo. Isso é saúde da família, né, professor? Na época a gente não tinha muito o PSF na minha época, né? Triste, né? Só tinha os ACS, os Agentes Comunitários de Saúde, que hoje em dia ainda tem, foi regulamentado, né? Como profissional da saúde mesmo. E a gente só subia essas comunidades quando o chefe do aglomerado pudesse encontrar com a gente para a gente subir com ele, porque senão a gente não podia subir, não. E a gente fazia isso em todas as casas lá, desses cuidados assim. Aí o que adianta eu dar um antibiótico para ela, com todo carinho e zelo, a gente levar a saúde, e o paciente não tem condições de continuar esse cuidado, né? Em casa. Apenas uma água filtrada, ele não tem. Vai adiantar o tratar do otite dela ali? Vão O rezar. serviço foi em vão, né? Nossa. Eu contei o caso meu, que realmente foi otite. Mas eu posso ter, nesse dia, eu não tratei de nenhum paciente com lesão assim, indo na casa, paciente que vinha. Mas podia ser um paciente de uma senhora, né, de idade, que mora com o esposo também de idade, que não tem mais ninguém, que eu teria que cuidar dessa lesão e sem condição nenhuma eles, podia também. Vai adiantar? Não vai. Não vai. Então, às vezes, a condição do paciente, a situação que ele está ali no momento ali, também não ajuda, né? Então, não adianta eu ficar remando ali com aquele cuidado, sendo que não tem. Volto de novo lá atrás. E eu fazer o cuidado de 12 horas no meu plantão e outra pessoa também não fazer. Porque eu dei o parâmetro para vocês do paciente aqui em casa, né? Que eu vou até o aglomerado, mas também tem um paciente que está internado e a bênção de Deus lá não faz o cuidado com o paciente, né? Então, fácil também não é, a professora, você fala assim, mas também tem aquela condição que às vezes a gente fica com 2, 3 pacientes ao mesmo tempo, né? Infelizmente tem isso também, né? Então, a gente, deixa eu só colocar um silencioso aqui. Às vezes a gente quer também, né, prestar toda essa assistência de maior qualidade, mas às vezes a gente está tão sobrecarregado, né, gente, que alguma coisa acaba passando batido. E cuidar de uma ferida dessa demora tempo, não é de qualquer forma. Eu dei o banho todo, que chama um banho demorado, aí eu ainda tenho que cuidar todo só daquela ferida, né? Então, vai demandar bastante desse técnico aí, do tempo da vida dele ali, do dia dele ali. E as medicações, que é de horário em horário dos outros pacientes, que é sobre minha responsabilidade. Pode passar o horário da medicação? Não. Então, é onde que traz um pouco dessa sobrecarga, assim, né, para vocês, assim, em algum momento, em alguns hospitais.
Continuando fatores sistêmicos, né? As doenças, né? Que o paciente já possui, as famosas comorbidades, né? As doenças autoimunes, né? Por exemplo, o lúpus, que é onde já contribui com o paciente, quando tiver uma ferida, ele ter a dificuldade dela fechar, anemia, transtornos hematológicos, né? Transtornos hematológicos são pacientes que têm alguma alteração no sangue mesmo, né? Igual anemia falciforme, né? Essas coisas assim, que vai causar essa incompetência, né? De levar esse nutriente dentro do sangue, esse auxílio aí na ferida. E aumenta esse risco de infecção. Por quê? É um paciente que o sangue não leva tudo que eu preciso, água, hidratação, nutriente, o medicamento que corre na corrente sanguínea, não chega lá na ferida. Então, é um paciente muito mais vulnerável, que tem essa alteração hematológica, né, sanguínea, muito mais vulnerável a um risco de infecção, né? Tá bem ali, né, propício, vem bactéria, vem, porque não tem ninguém para me defender por aqui. E contribui, né, para diminuir a resistência do organismo aos agentes patológicos. Então, eu estou lutando contra aquele monte de doença, hipertensa, diabética, ainda tenho doença autoimune, né, o lúpus, então ainda vou desencadear uma lesão por pressão lá no leito, aí para se regenerar é muito complicado, é muita coisa que o organismo tem que lutar e brigar o dia inteiro contra aquilo, né? Muita coisa. E os medicamentos sistêmicos, né? Sistêmicos, o medicamento que meu paciente toma todos os dias. Então, algumas medicações, né, que ele toma para outra coisa, nada relacionado à ferida, pode interferir, diretamente no processo cicatricial do meu paciente. Olha, professora, e como é que faz? É uma faca de dois gumes, né? Um vai piorar e eu preciso tratar, né? Os anti-inflamatório, né? Simples, né? Medicamento de base comum, né? Hoje em dia para todos, eles reduzem a fase inflamatória, né? E retardam a cicatrização. Além dos corticoides. Corticoide é uma tragédia, né, gente? Infelizmente, aí volta lá. O paciente que tem doença autoimune, geralmente todos fazem uso de corticoide. Mas a doença autoimune, meu organismo já me propicia eu ter uma ferida. Ainda uso corticoide? Eu tenho 10 Professora, cruzinhos lá. Oi. mas é todo paciente com doenças autoimunes, tipo lúpus também, e a pessoa que tem HIV também? HIV é uma doença autoimune, perfeito. Não é que todo paciente tem HIV vai desenvolver uma lesão, mas é um paciente mais... É o COVID, gente. O paciente que tem mais comorbidades, que luta contra outras doenças, ele fica mais exposto ao COVID, mais vulnerável a adquirir? Sim, porque a resposta é simples. O organismo dele todo já está brigando contra aquele monte de doença dentro do organismo dele, né? Ai, deixa eu dar um jeito aqui que a pressão dele Dá aumentou. uma Nossa, sobrecarga, né, diabética, é uma professora, de sobrecarga. anticorpos? É uma sobrecarga. Por isso que quanto mais doença tem, aí chega o ponto de entubar, né, professor? É isso, exatamente. Exatamente. Organismo, aí vem porque os idosos é o que tem maior característica disso. Por quê? Ele está colhendo o que plantou na vida toda, o que alimentou, o que não sei o quê, que ele desenvolveu diabetes, que ele desenvolveu isso, isso, aquilo. Beleza, está lutando contra aquilo. Ele já tem um sistema dele, o quê? Que é o idoso, mais retardado, né? Mais comprometido, mais não absorve tudo que põe para dentro, todo deficitário, né? Porque faz parte da espécie humana mesmo quando a gente chega nessa fase. Pronto, chega um vírus que rebenta tudo igual esse aí, não segura mesmo não, né? Não há anticorpos que faça ele evoluir, né? Regenerar ali com maior facilidade, não pega mesmo, pega mesmo. Então, é tudo muito sério, né, gente? Então, quando a gente faz essas coligações aqui simples, a gente vê como que são as coisas, né? Como é que é a saúde, como é que acontecem as coisas, né? O processo fisiológico dentro do organismo. Então, algumas medicações têm esse problema. Professora, me Né? explica Oi, uma coisa. pode falar. Me explica uma coisa, porque tem aí, tá falando do Covid, né? Aproveitando aí a deixa que a senhora deu. Tem muitas mortes. Muitas dessas mortes do Covid, né?
são oportunas por outras doenças. Aí acaba colocando no seu prontuário as doenças oportunas que podem ter dado esse óbito, né? Dado essa complicação no organismo do paciente. Na maioria das vezes, eles não colocam Covid. Por quê? Porque é uma doença oportuna. Ele já tem uma doença antes. Eles não colocam, a maioria eles colocam Covid, né? A maioria eles colocam Covid. Mas em alguns momentos não coloca, é isso que você quer dizer? Eu não entendi direito. Porque vamos supor, igual agora teve 4.000 mortes por dia. Esses 4.000 mortes, realmente, tipo assim, é Covid mesmo? É Covid, senão não tinha entrado na estatística como Covid. Só entra na estatística o que é Covid. Para o paciente ser colocado ali na estatística, ele tem que ter, vocês estão aprendendo aí, né? Em saúde coletiva. São as notificações compulsórias, né? Então, por isso que a gente recebe um boletim 20 e 24 horas. Todo paciente que testa positivo, para ele ser internado falando que é Covid, ser tratado como Covid, ele teve um teste antes que deu positivo. Que ele não evoluiu... Professor. Oi. Não, pode acabar de falar. Que ele não evoluiu, não teve uma resposta satisfatória ao tratamento, né? E o médico constatou o óbito como o Covid. É o que todo mundo questiona, né? Será que todo mundo é Covid? Será que esse tanto de atestado não é Covid? Mas é porque o Covid foi um empurrão ali, né, não, professora? Tipo assim, talvez a pessoa nem ia morrer naquele momento, aí o Covid chegou, acabou com tudo. Exatamente, aí você não consegue mais... Não é uma fake news muito bem criada, né, professora? Que o povo fica falando que, mas isso tudo não é só Covid. Eu sei que é Covid. Eu tô perguntando uma curiosidade. Isso. Mas, por exemplo, gente, no ano passado, a estatística de mortos, né? Por que vocês também estão vendo em saúde coletiva? Por que eu sei que a estatística de mortos do ano passado? Porque existe um relatório que o hospital tem que preencher, que é via cartório. Por isso que para enterrar alguém, vocês têm que ter o documento de certidão de óbito na mão, porque senão não enterra. Por quê? Porque se não obrigar a pessoa a ter a certidão de óbito na mão, eu não sei estatisticamente a quantidade de pessoas que morrem e por que morrem. Então, por isso que a televisão mostra que ano passado, em março, morreu X pessoas, esse ano morreu X. Por que ano passado morreu tantas pessoas em Belo Horizonte e agora morreu 10 vezes mais? A doença é real? É real, gente. Ano passado não teve esse tanto de óbito. Olha a estatística de 2019, 2018, 2017. Mas é outra doença. Então tem outra doença aí, porque o povo está morrendo assim, não é de Covid, não? É de quê, então? A hipertensão de todo mundo descontrolou, o remédio não é eficaz, eles estão tomando farinha, né? A injeção do diabetes é soro, né? Igual a mulher está aplicando. É claro que é Covid, velho. Os cemitérios que vocês vêem as filmagens aí que o povo trabalha dia e noite, não tem cova, não tem aonde, arrumou um aperro para poder vir enterrar o corpo lá. Na UPA JK tinha condição de pôr a quantidade de corpos que sempre teve, né, de estatística de óbitos normal. Agora não tem mais, né, tem que pôr tapume, né, para tampar. Então isso tudo é o número simplesmente de assassinatos que aumentou, de diabetes que aumentou, não tem, né? Para vocês que é da área da saúde, é mais fácil fazer essas ligações e pensar assim junto comigo. Mas para pessoas que não são, geram, né? Todo lugar que eu vou, né? Eu posso sair de casa, mas às vezes eu tenho que encontrar com alguma pessoa para resolver alguma coisa, todo mundo me questiona. E eu não entro em atrito, sabe, João? Eu balanço a cabeça, não fico muito brigando, não. É igual eu sempre falo, gente, quando vocês verem isso, vocês vão começar a reparar, né? Vão ver várias coisas nas pessoas, depois vocês estudarem várias disciplinas. Não fica falando com os outros, não. Você já procurou um psiquiatra? Você já imaginou que você tem transtorno? Imagina. Então, as pessoas não gostam, né? De ouvir, às vezes, algumas coisas. Então, professor, o certo a se falar é que a pessoa faleceu por complicações do Covid. Não é o certo, aí depende, né? Tem paciente que, Isabela, por exemplo, atualmente, eu não faço tratamento de nada. Então, eu posso contrair Covid e vir a falecer pelo Covid, mas pode ser complicações do Covid. Eu não tinha nenhuma doença, mas adquiri o Covid e morri por complicações do Covid. Uma delas é falência dos órgãos, né? Pulmão acometido 90%, foi tomando É igual HIV, corpo. professora. Uma pessoa que pega gripe morre da gripe, mas por fatores que o HIV desencadeou. Excelente. O paciente... Pois é,
Mas você não acha que pode ter um equívoco assim nos números? Por exemplo, eu vi um vídeo de um cara que ele fala que ele é médico e que o pai dele faleceu. Faleceu de, ai, não sei, não lembro, mas aí colocaram lá que foi por causa do Covid. Aí ele falando assim, esses números aí que você vê, realmente tem morte de Covid, mas não é tudo isso não. Eles estão com morte de não sei o que lá, eles falam que é Covid. Ah, sim. Assim, pode ser, gente, que Ô, passa. Isabela, Oi. olha o que que a Ingrid mandou aí no bate-papo para você ver. Ah, não vi, peraí. O médico chegou a fazer o atestado de É esse que é o óbito com Covid problema. O povo e fala que teve é, sendo que que não tem fazer. certeza. Olha, para você ver. Não, tô bom. E detalhe, professora, ela Ah, foi para a UPA, da UPA encaminharam ela para Santa Casa, já colocando ela na área de Covid por ela ó, ter insuficiência cardíaca e saturação estava baixa. sim. A gente pediu para trocar, eles não trocaram, falando que ela fez exame na UPA de Covid e também tinha dado negativo, e não trocaram. Se minha tia não fosse da área da saúde, que ela também é técnica de enfermagem, e tivesse amizade na área, minha avó tinha sido enterrada como Covid no saco preto, e nem teve velório. Acredito. Uhum. Pode, eu acredito sim. Pode ter um caso É ou isso outro que aí que deixa a gente generalizou. Sim. nervoso, né, professora? Porque tem coisas É, que não é e eles falam que é. sim. Então a Mas gente sabe que 4 tem mil muita coisa casos errada. omitidos não é, com certeza, É, né? Pelo eu vou amor de nessa ideia Deus. Eu do acho que João. muitos são verdades, mas eu não acredito que seja isso tudo, não. A minha opinião. Não, eu concordo também, sabe? Principalmente vendo, né? Esse caso aí da Índia, acredito totalmente, né? Ainda mais que uma pessoa envolta disso tudo aí, que é da família e da área da saúde, acredito mesmo que um pode adentrar ali no pacotão, pode, mas o número de pessoas que morrem é diferente de todos os anos para trás, não tem como não ser a doença. Não tem como não ser a doença, não tem outra Se você explicação. basear a quantidade de pessoas que morriam de dengue, é menor do que as pessoas que morrem de Covid. Ah, não, Se muito menor, baseada na né? quantidade, se É, for olhar nas notificações, né, professora compulsória, a morte de Covid está maior do que a de dengue. Aí o povo fala, mas não está tendo dengue. Não, tá tendo a dengue. continua Só tendo. que a mira agora, a dengue tem cura, a dengue que tem como É, tratar. é, uhum, é isso mesmo. É muito triste, né? Eu vi, gente, não sei aonde, eu acho que eu comentei com vocês no primeiro dia de aula, mas passou uma reportagem que eu vi de qualquer jeito, mas eu quero assistir ela de novo. Não sei se foi no Fantástico Domingo ou se eu vi uma reportagem enorme no Jornal Nacional, mas não foi ontem. Sobre o quê, professora? Falando o que eu sei, o que eu falei para vocês, eu tenho certeza. Gente, alguém tem noção dos desdobramentos da Covid relacionado aos pacientes de câncer que estão em casa? Passou na Ah, sim, Globo. você falou isso mesmo. Passou uma reportagem enorme da Globo, a quantidade de pacientes que estavam na espera e que até hoje não operaram porque é considerado uma cirurgia eletiva. Passou estatística, gente, o trem é violento. Aí passou um rapaz, né, nem senhor, né, ele deve ter menos de 40 anos, contando a história dele. Eu estava com tumor na perna, inclusive uma ferida horrenda. Falou o nome do tumor, eu esqueci, porque eu escutei assim, eu estava fazendo outra coisa e escutei por alto. E se eu não tive, eu fui diagnosticado no tal mês de 2020, não pude operar, todo desmarcam, evoluí para não sei o quê, fiz um exame, eu acho que está com metástase, e eu não operei nem o câncer ainda principal. Então, eu era um paciente que tinha um prognóstico de se curar do câncer, se curar e viver uma vida normal para o resto da vida, jovem, que teve a doença totalmente acometida, né? A possibilidade é grande, por ter tido o diagnóstico e não ter tido a intervenção por causa do Covid. Os hospitais todos pararam, gente, não tem cirurgia eletiva, né? Os hospitais... Acaba que a pessoa que nem pega o Covid é prejudicado pela própria doença, mesmo não tendo pegado. Então, as pessoas não Exatamente. entendem isso, Não professora, entende. da forma que a doença, por mais que ela não pega, a doença que propositou aquele agravo dele ali. Exatamente. Então, ele não teve nem Covid, não. Ele já tinha o diagnóstico de tumor, né, no ano passado, e por não tirar o tumor, vir com a radioterapia, matar aquelas células ali e tal, ele teve esse estadiamento das células cancerígenas ali na corrente sanguínea para o corpo inteiro, né? Não só esse caso, mas tem milhares, né? Quantos pacientes não são diagnosticados, né? Quantas mulheres não são diagnosticadas? O que eles ganham com esse diagnóstico? Não entendi a pergunta. Ele já tinha o diagnóstico de câncer.
Depois que eu tenho o diagnóstico citológico, né, que é aquilo que vai tira um fragmento e vê que são células malignas mesmo, é onde eu tenho que entrar com tratamento, ou às vezes cirúrgico, ou às vezes só radioterapia, depende de qual é a lesão do paciente. Só que ele não teve nenhum tipo de tratamento, porque ele é considerado um paciente eletivo. Cirurgias eletivas estão suspensas. Tudo foi entregue para o paciente de COVID. E igual ao caso dele, tem milhões, né? Milhões. Né? Quantas mulheres descobrem câncer de mama por ano, por mês no Brasil? Eu não tenho que intervir o quanto antes, porque ele mata e tem uma Os progressão. hospitais não são superlotados para tratar a doença? Não tem como tratar a doença se os hospitais estão lotados de gente com Covid. Não tem equipe médica, né? Os técnicos de enfermagem foram todos desviados para essa área. Aliás, está faltando profissional, né, professora? A gente, eu fico doida para botar vocês lá. Vocês não sabem tanto, eu fico doida para botar vocês Sei lá. como é que é. Como é que é? Estou falando do Covid que os médicos ganham com pessoas que vêm em óbito. Pois é, fala não. Eu tenho um vídeo, sempre que eu dou saúde mental, eu passo. Que é um médico que os pacientes no manicômio, lá no Instituto Santa Cruz, Vera Cruz, no Rio de Janeiro. São Paulo é o Pinel, Rio de Janeiro, isso. Aí, o médico do psiquiatra sempre dava os atestados de óbito como infarto, alguma coisa, quando algum paciente morria lá dentro. Só que um dos pacientes teve a reportagem toda, do Cabrini, aquele Cabrini do SBT, né? O paciente morreu porque ele estava comendo, se alimentando, engasgou, né? Teve asfixia no meio de todo mundo, ninguém socorreu. Quando o povo que trabalha lá foi ver o corpo, ele já estava em rigidez cadavérica. E o médico colocou como ele morreu de causas cardíacas, infarto, essas coisas assim. E aí, mas pode mudar o diagnóstico, aí o Cabrini é super terrível, né? Ele aperta o povo mesmo, mas pode fazer isso, o médico começa a gaguejar, vocês têm que ver. Não é assim que acontece. Mas se eu faço isso com frequência, as pessoas que morrem aqui, se eu só coloca de outras causas, a não ser que o paciente, que vocês não tiveram cuidado com o paciente, né? Porque ele morreu por uma negligência de falta de socorro. Então, infelizmente, eu acredito que tenha muita coisa assim ainda, né? Que existe, independente de pandemia, esquece pandemia e Covid. Eu acho que uma vez ou outra ainda passa isso, se não for gente que vai questionar, igual a família da Ingrid questionou. Tem gente que ainda questiona, porque, peraí, por exemplo, meu pai, ele morreu, ele teve câncer de pulmão, estava fazendo químio na época, tem muitos anos, infectou depois com bactéria hospitalar, e depois que ele não teve lesão, pressão, não teve nada. E o atestado de óbito dele, primeira causa foi a sepsemia, porque é bactéria, né, generalizada no corpo todo. E começou a evoluir, a antibiótico-terapia não fazia retorno, porque ele já estava bem imunodeprimido por causa da quimioterapia. Meu pai já era idoso também, aquela situação toda, depois que veio as outras consequências. Mas meu pai internou de câncer de pulmão, mas ele não morreu pelo câncer. Aquela fase determinadora ali não foi o câncer, foi porque ele teve complicações ali naquele momento, né? Então, na época do atestado de óbito, eu olhei isso tudo assim, e não discordo do médico, não. Mas quem não tem, né, essa vivência assim, que questiona, não sabe nem o que é isso, gente. Tem familiar Para que os nem leigos, sabe. isso aí vai ser tipo, né, professora? Mataram o meu pai. Fez isso com ele. Não, isso aí já... Entendeu? Que tem gente que não vai saber. Até tem gente, professor, que é profissional de saúde e não entende. Acha que entende, mas não entende. Tem gente que eu já conversei da área da saúde que eu fico indignado, porque eles estão lá dentro, estão vendo e sabem que é aquilo, igual o medicamento que estão usando para tratamento precoce. Tem uma pessoa que sabe que não funciona, mas fala, mas o hospital que eu trabalho usa. Aí eu falo, e você não interfere? Não. Você tá certo, o médico que sabe. Não sabe, professora. Eles acham que sabe. Isso está bem pesado aí no momento, né? E a conduta médica, ela é sempre soberana, né? Então, por isso que é muito difícil. Aí as pessoas ficam à mercê dos médicos, né, professor? Porque ele é médico, ele sabe tudo. É isso que o povo tem que parar de achar, professora. A gente também sabe as coisas. Sabe, eu tenho certeza que sabe.
Então, por isso que às vezes não dá muito problema para médico quando a gente entra com processo judicial, porque na hora do julgamento ele consegue provar que naquele momento ele julgava aquilo necessário. Então, a conduta médica no Código de Ética sempre é soberana. Naquele momento ele julgava necessário aquilo, pronto. Alguns processos, às vezes... Aí mata o paciente, né, professora? Quem administra o medicamento foi quem? Nós, né? E quem toma? A gente. Até que tenha prescrição que te respaldou, né? Você fez o que você tem que cumprir dentro do seu dia a dia ali, né? Que é a prescrição que te respalda. Mas, às vezes, a gente vê algumas coisas que acontecem, eu já vi demais. Ó, paciente tendo choque anafilático na sua frente, né? De um problema alérgico grave, tá? Morre que não morre, sufocado com edema de glote, o médico manda dar um comprimido de Alegra. Uai, vai morrer na sua frente durinho, daqui a poucos minutos, né? Porque até que o comprimido dilui e faz o efeito histamínico, tem que ser o quê? Um antialérgico, né? Venoso. Então, para cortar o efeito daquilo ali que aconteceu com o paciente, seja de alimentação ou medicamentosa, aquela alergia, e o paciente não morrer. Então, eu já cheguei a ter que falar, doutor, o que o senhor acha da gente fazer isso? Com todo jeitinho, sabe? Porque senão dá comprimido, dá não sei o quê, espera, né, o paciente piorar, e a gente está vendo o aperto que a gente está passando na mão, na frente da gente, né? É bem, bem complicado. Então, conforme essa questão aqui da medicação, eu ainda tenho essa questão, além dos corticoides, né, que atua ali, tem os antineoplásicos. O que é antineoplásico? O que são neoplasias? Né? Neoplasias são cânceres, né? Então, os antineoplásicos, ele torna o meu paciente mais vulnerável também. Por quê? Né, os tratamentos de cânceres, eles não para matar células cancerígenas, reduzir, né, e matar o tumor. Se eu estou matando células cancerígenas, o medicamento não pega uma peneirinha e peneira. Essa aqui é boa, essa aqui é célula ruim, essa é boa. Não vai, ele mata célula sadia também. É onde torna o paciente que tem câncer imunodeprimido, que ele fica com esse sistema imunológico dele todo deficitário ali naquele momento e não consegue reagir. Se ele desenvolver uma lesão, está acamado muito tempo, vai fechar? Não, porque está fazendo tratamento de câncer ainda. A lesão dele a gente vai tratar depois. Mas ela é uma porta de entrada, ué, gravíssima, né? De profundidade, extensão grande, mas não tem como eu tratar. Tudo que eu pôr aí, eu posso colaborar, né? Mas enquanto ele estiver fazendo uso de antineoplásicos, o tecido dele não vai regenerar. E esses pacientes com esses medicamentos, né, interferem na produção de colágeno. A gente não falou do pé de galinha? Eu estou comendo pé de galinha para triplicar esse colágeno dentro do meu organismo? Então, esses medicamentos que o paciente faz uso necessário para outras doenças, né, ele interfere diretamente na produção de colágeno. Então, vai fechar ali? Não vai. Professora, mas eu posso ajudar o paciente nessa alimentação, né, igual o pé de galinha e outras coisas, tal? Pode, né? Tem vários outros alimentos que são cicatrizantes. Pode, mas esses antineoplásicos, gente, são violentos. Para a alimentação dar conta do recado ali, sozinha, não vai dar. Não vai dar. Né? Então, acaba influenciando, né, na regeneração, né, no fechamento da epiderme. Então, aonde que o paciente se desenvolver, acaba ficando aí por um bom tempo aí com essa lesão, né? Porque o médico às vezes não sabe que trata uma coisa e se trata outra. Insuficiências vasculares, que eu comecei a falar um pouco também hoje, é esse fluxo sanguíneo, né, em quantidade inadequada dentro dos vasos do meu paciente, que diminui a oxigenação tecidual. O que leva oxigênio para os meus tecidos, né, que é o maior órgão do corpo é a pele, a maior porcentagem do nosso corpo é de água. Se não chega o sangue lá que leva oxigênio, nutrientes e água, hidratação, vai hidratar aquele tecido? Não, né? Onde que um tecido vai ficar, né, com todas as características de vulnerabilidade para ele desenvolver uma lesão por pressão, né? E retarda, estagna a cicatrização. Então, meu paciente estava com uma circulação boa, começa a ficar com uma circulação deficitária, né, prejudicada, a cicatrização que estava evoluindo, né, o tecido de granulação, volta para trás.
porque ele começou a ter uma alteração aqui de vascularização. Toda vez que vocês ouvirem deficiência vascular, né, insuficiência vascular, é débito sanguíneo dentro dos vasos, tá? Existe até uma especialidade médica que chama médico vascular. Ele mexe com todas as veias do corpo, não é só das pernas, que nós mulheres temos a visão de que médico vascular só mexe com os vasinhos, né? Que as veias que rebentam na perna, não é. Ele mexe com as veias cerebrais, né? Várias outras veias, aí depende, tem cada tipo de vascular que se especializa de uma forma. Então, se eu não tiver um débito sanguíneo, né, um fluxo bacana nos vasos, o paciente que não tem uma boa circulação, que fica com aquele pé, né, com edema, né, meio roxeado ali, e a ponta do dedão, das extremidades, são todas brancas, porque não tem retorno venoso adequado, porque o sangue não passa, não chega na ponta do dedão, não chega na ponta das extremidades. Então, fica com aquele dedo ressecado, né, branco, morto, sem sensibilidade, né, porque já vai morrendo as terminações nervosas, porque não chega nutriente, não chega calor, ó, quando tem sangue aqui tem calor, não chega sangue. Deixa eu conseguir terminar esse aqui, peraí. Edema. Então, edema vem aonde que eu tenho aquele inchaço, né, ao redor. Eu tenho que fazer com que eu reduza aquele edema do meu paciente também. Como que eu vou reduzir? A nutrição faz parte? Faz. A nutrição, quando eu como coisas muito remosas, né, gordurosas, igual carne de porco, às vezes no final do dia, meu paciente está com o joelho igual gota, né? E o pé, a perna, a canela, toda edemaciada ali. Oxigenação também dá edema, dá membro sem movimentar, ó, 3, 4 dias, ó, sem nem levantar, sem fazer um exercício, fazer uma coisa, dá edema, dá, a gente quando fica em pé aí para fazer alguma coisa, a gente já vê o tornozelo, né, com edema. Então, impede, né, esse edema vai impedir a síntese, né, o que acontece na formação desse colágeno ali no tecido, na perna, né, que as nossas células que vão reconstruir aquilo ali, que elas funcionem bem em livre-arbítrio, espaço para funcionar. O edema não permite, né? Então, impede que esse tecido prolifere colágeno. Deixa eu só tirar a foto aqui do chat. Se cair, eu não perco tudo. E também a proliferação de célula, né? E acaba que vai reduzindo essa resistência, né, tecidual aí do paciente. Então, o edema não é positivo, né? Edema em qualquer lugar. Deixa eu ver se tem as fotos aqui antigas para vocês verem, né? Olha aqui, essa é pequenininha, mas tem um edema aqui bem acentuado, né, ao redor do leito da ferida, eu já vejo ela hiperemiada, ó, toda com processo de inflamação, infecção, ó. É óbvio que ela tá, por quê? Pelo que eu tô vendo no leito da ferida, né? Eu já sei que é uma infectada, vai causar edema? Vai, ela tá toda infectada aqui. Então, vai ter edema? Vai ter hiperemia? Vai também, se com a mão que tá quente, porque a característica da ferida como um todo que me leva a isso. Todos os sinais e sintomas, né? É característico de uma ferida dessa forma. Tem uma que tinha acabado aqui, não. Cadê alguma de edema?